Olá, eu tenho certeza que o ano começou e a vontade dentro de nós é de sermos pessoas melhores. E se você me acompanha aqui, com certeza esse é um desejo ardente, né, no seu coração, de evolução, de crescimento. Eu sempre acredito que quem para um tempo para ouvir, para estudar, para acompanhar um podcast, existe aquele desejo de crescimento. E o crescimento é uma evolução natural do ser humano. O não estar em crescimento é que seria algo diferente da natureza, mas eu tenho certeza que também quando a gente decide crescer e evoluir, em muitos momentos vem uma culpa por você olhar para você mesma ou para sua vida e pensar: nossa, eu quero tanto mudar, mas eu continuo igual, eu continuo com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, e isso traz muita frustração. Então, no processo de evolução, todos vamos passar por isso. E até uma fala do pastor André Fernandes, que o crescimento, quando você quer acelerar ele, é como quando você vai cozinhar e você quer acelerar o processo. Você precisa usar uma panela de pressão. E a pressão traz a sua comida pronta mais rápido. Então pense sempre nisso. Se você escolheu avançar muitos anos nesse ano de 2025, a pressão vai ser maior e ela faz parte do processo. E é sobre isso que eu queria falar. Não tem como a gente fugir, porque se a gente estiver na mesma situação de antes, que a gente não se incomodava com os erros que cometíamos, com as falhas no processo, com as vezes onde definimos novos hábitos e não somos capazes de cumprir, toda essa crise que se instaura na nossa vida, ela faz parte. Eu quero dizer para você, você está no caminho certo. Se você tem se incomodado, porque parece que você não está saindo do lugar, mesmo querendo tanto, tendo esse desejo, essa decisão, essa determinação de crescer, você está no caminho certo. Porque esse incômodo é diferente do comodismo. Quando a gente decide crescer, vai vir o incômodo de acharmos que estamos fazendo pouco, de acharmos que a evolução não está vindo. E aí eu sempre gosto de sugestões práticas, e muitas vezes essas ideias, sendo bem sincera, não vem de livros ou de coisas que eu estudei, vem até de práticas minhas. Eu comecei a fazer uma anotação agora em 2025, não tenho um padrão, não estabeleci todos os dias fazer isso, mas eu criei o Caderno dos Avanços de 2025, para que eu possa enxergar toda a evolução que eu estou tendo. Então, existem coisas, rituais na minha família hoje que eu consegui estabelecer com os meus filhos, que eu não vivenciei na minha criação. E hoje se fala muito de criação de filhos e do quanto a influência dos nossos pais, da criação, né, teve na pessoa que nós nos tornamos, tanto positivamente quanto negativamente. E às vezes a gente se sente tão culpados de não parece que a gente faz na educação das crianças e sempre a gente se culpa por querer fazer mais. E esse caderno ele não é específico sobre isso, mas também entra esse assunto. Poxa, eu comecei a olhar para minha família e para os rituais que nós estamos criando, e eu vejo um monte de melhorias e mudanças que eu não vivenciei. Hoje meus filhos ajudam a montar a mesa, hoje eles montam sozinho salada de frutas. Eles cortam todas as frutinhas e montam e dão para todos da família. Então eles cortam as frutas, fazem os potinhos, dão para mim, para o Marcelo, um dá para o outro. Eles fazem suco. Esse desejo de estar ali ativo com 4 e 7 anos é uma coisa que era impensável na minha época, mas eu consegui trazer isso para eles, de que eles podem ir ali, com a minha supervisão, fazer o que eles quiserem. Então eles entram ali na cozinha, separam as frutas que eles querem, cortam do jeito deles, bagunçam tudo, e eu não falo nada sobre a bagunça, porque eu falo, o processo deles aprenderem é tão maior do que tudo que vai gerar ali de sujeira na cozinha. Hoje de manhã eu acordei e limpei toda as sobras que ficaram da salada de frutas que eles fizeram ontem bem à noite. Mas é maravilhoso esse processo. Isso são avanços que eu tenho conquistado e que eu preciso olhar e enxergar. A gente tem hoje uma rotina, eu e eles, na hora de dormir, que é a rotina da gratidão, onde cada um fala motivos de gratidão no dia, e também a gente faz uma oração. São avanços, são coisas que eu estou conseguindo estabelecer e que estão ficando, serão permanentes na vida deles. E quantos avanços você não estabeleceu para sua vida, para sua casa no ano passado e esse ano que você não conseguiu enxergar? E aí você sempre olha com um olhar de culpa
e de não estar completa. E a completude vem da gente sentir e se parabenizar também desses pequenos avanços. Nós vamos continuar errando no processo de crescer. E essa é a humildade que a gente tem que ter também, porque quando a gente decide evoluir, se você já está nesse processo há algum tempo, você vai perceber que você para de culpar os outros, o mundo, a cidade, o governo. Então é normal essa pressão ficar maior, porque quando você está num processo de evolução pessoal, você já aprendeu que tudo tem a ver com você, não com o outro. Então, se você começa a ver erros repetitivos ou sentimentos ruins, você, diferente de antes que falava, poxa, é porque eu não gosto dessa empresa, é porque eu não gosto dessa casa onde eu moro. Não, você sabe que isso tem a ver com o seu interior, então a pressão fica ainda maior, porque você sabe que depende de você uma mudança e não do outro. Então, a mensagem de hoje, ela é: pense que faz parte do processo, essa pressão maior, quando você decide evoluir. Não tem como crescer sem sentir essa pressão. Todos que cresceram provavelmente sentiram de algum nível uma pressão muito forte interna. Então, se isso te alivia, saber que você está no caminho certo, continue fazendo, continue desejando crescer e evoluir. Olhe para as vitórias já alcançadas, mesmo que pequenas, como eu falei. Nesse caderno de avanços de 2025, eu tenho anotado tudo, até mudanças de atitude que eu consegui quebrar da minha criação, que eram coisas que eu pude evoluir. E a gente tem que se parabenizar no sentido de nós estamos também olhando para a nossa culpa, mas a gente tem que olhar também para aquilo que nós já conseguimos avançar e que nós não estamos dando conta. Se você tem uma rotina hoje de manhã, poxa, onde você toma uma água com limão, são detalhes, mas para mim, por exemplo, né, falando sobre esse assunto de ver a evolução em mim, eu posso me culpar por diversas questões na questão da minha alimentação, mas até um tempo atrás eu não bebia água, tinham dias que eu passava sem beber um copo de água, e não faz tanto tempo, e quando eu decidi tomar 1,5 litros, sendo bem honesta, parecia a coisa mais difícil do mundo, tanto que quando eu conseguia eu ficava muito feliz. Só que hoje eu estou com o objetivo, desde o final do ano passado, né, quando eu comecei a trabalhar a minha melhor versão, já em dezembro, para pisar nesse ano de 2025, já com ela, né, em evolução, eu passei a tomar, no final do ano passado, 3 litros por dia, que é o indicado, né, pelas nutricionistas, de acordo com o peso, você faz um cálculo, eu fiz o cálculo e vi que são quase 3 litros. E eu estou tomando 3 litros ao longo do dia e está sendo super leve. A água agora é minha grande amiga. Eu tomo de manhã na academia, onde eu já conseguia tomar bastante, mas aí ao longo do dia eu fico com as minhas garrafas aqui enchidas e tomando. E isso me evita muitas coisas e eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas muitas pessoas que sentem ansiedade, às vezes o motivo é falta de água. Então, assim, a falta de equilíbrio no corpo gera tantos malefícios que a gente às vezes nem imagina. A gente acha que é a vida corrida que a gente leva, mas às vezes é a falta de um hábito básico, como tomar a quantidade de água necessária para o seu corpo. Então hoje, meu alerta é para que você possa ver que nesse processo de viver uma pressão para crescer, haverá muita evolução, pequena, grande ou média, mas você precisa começar a enxergar essas evoluções, enxergar se você está buscando ser uma pessoa melhor do que a sua família foi, as suas gerações antepassadas foram. Olhe e perceba que você já evoluiu, você já fez mudanças que vão ficar para os seus filhos, para o seu legado. E se você queria ser uma pessoa diferente profissionalmente, olhe e veja que você já é muito mais disciplinada do que você já foi algum dia. Olhe que você tem hábitos hoje muito mais saudáveis. Olhe que você hoje tem Deus presente no seu dia a dia, que talvez um tempo atrás você não tinha. Hoje meu convite é para que você olhe para todos esses avanços já de 2025 e comece a ter o costume de todos os dias, quando o sentimento de culpa, de pressão, de que nada está mudando vem, você use esse antídoto, que é olhar, peraí, existem pequenos passos que já estão sendo notados aqui e eu vou reconhecer e valorizar, porque se nós não reconhecermos essas mudanças e evoluções, isso não vai vir de fora. Então que você possa começar esse processo e depois me conta como foi, porque para mim aqui está sendo incrível esse meu caderno
de avanços de 2025. E se você fizer também, depois me conta o que você achou e como isso pode ter ajudado nesse processo de evolução e de crescimento. Faça um excelente dia.